São Paulo, time de Bambi. Corinthians, time de ladrão. Palmeiras sem mundial. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês que dessas 3 frases que eu falei, apenas a última faz algum sentido. Então solta a vinheta. Mentira, a gente não tem vinheta. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a história do chamado Trio de Ferro, né? O mais importante, que são os 3 times mais populares da capital paulista. Entre eles o mais importante, o único com relevância, que é o São Paulo, e outros 2 sem muita importância, sem muita relevância, um tal de Corinthians e um tal de Palmeiras. Né? Por que isso? Porque, falando um pouco da história desses 3 times, a gente pode entender um pouco da história do nosso país, né? E também a gente pode entender um pouquinho da nossa sociedade, da sociedade brasileira, inclusive nos seus problemas. Vamos lá. Frequentemente, a gente ouve por aí, na hora de você ofender um São Paulino, você chama ele de Bambi. Na hora de ofender um corintiano, você chama ele de ladrão. Né? O palmeirense não é tão popular a ofensa, mas tem muita gente que utiliza, que liga a imagem do Palmeiras ao fascismo italiano, na hora de ofender, de criticar o palmeirense. Né? Essas 3 coisas, elas devem ser problematizadas. De alguma maneira, elas remetem à história dos 3 clubes. Mas isso deve ser problematizado com mais calma. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Né? E muito desses 3 estereótipos ligados a essas 3 torcidas, eu quero debater, problematizar o quanto isso pode ter sido alimentado por um programa popular de rádio que tinha em São Paulo que começou na década de 1960, chamado Show de Rádio. Né? Mas vamos lá. Vamos por ordem de fundação. Começando em 1910 com a fundação do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista foi fundado por pessoas, classe média baixa, operários, né, no bairro do Bom Retiro, que é um bairro classe média baixa, classe média de São Paulo. Né? Entre os fundadores tinham trabalhadores braçais, tinham operários. Né? E importa ressaltar que São Paulo, nesse período, está começando a se industrializar, ou seja, assim como o Brasil. O que isso quer dizer? O país deixa de ser um país que tem a maior parte das suas riquezas geradas pela agricultura para ser um país em que a maior parte de suas riquezas seja gerada pela indústria. Né? Isso estava começando ali no Brasil, esse processo, no começo do século XX. Né? E isso é exemplificado pelo fato de o Corinthians ter sido fundado por pessoas ligadas a essa vida operária paulistana. Né? O Corinthians, ele começa a ser um time amador que joga na várzea. No futebol a gente chama de várzea o futebol amador, o futebol que não é profissional. E isso tem a ver com o fato de que em São Paulo, no começo do século XX, no começo do futebol, grande parte das partidas eram disputadas nas várzeas dos rios, né? Nos lugares planos que eram na beira dos rios. Né? Então, o timão começou a se tornar muito popular, né? Angariar torcedores, principalmente dessa classe média baixa, dessa camada social mais pobre de São Paulo. E ficou tão popular e ficou um time tão bom tecnicamente que ele passou a ser aceita nas ligas oficiais de futebol da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? E conforme o tempo foi passando, o Corinthians foi ficando mais popular. Foi um time que passou a chamar mais a atenção da população. E o que acontece? Com isso, políticos e empresários de São Paulo começaram a associar as suas imagens ao timão e começaram a ajudar e a se envolver na diretoria do Corinthians. Né?
tanto que isso foi fundamental para que o Corinthians ganhasse os seus campos, né? Primeiro o chamado Ponte Grande, depois o próprio Parque São Jorge, que até hoje existe, né? Se não fosse essa boa relação que o Corinthians tinha com a elite paulistana, com os políticos de São Paulo, o Corinthians não conseguia o seu primeiro estádio, né, que é o estádio lá do Parque São Jorge. E o terreno e a construção só foi possível graças a essa boa relação que o Corinthians conseguiu ter com a elite política e econômica de São Paulo, né? Só que é importante destacar que o local onde hoje está o Parque São Jorge é um local assim, classe média baixa, popular de São Paulo, da capital paulista. E isso fez com que se mantivesse essa imagem do Corinthians como um time popular. Ainda mais comparando com o São Paulo, que eu vou falar com mais calma depois, construiu seu estádio em um local chamado Morumbi, que mais tarde se tornaria um bairro de elite de São Paulo, né? E aí, com o passar do tempo, o Corinthians foi se tornando um time muito popular, né? E a própria diretoria foi aceitando e alimentando essa narrativa de um time do povo, de um time de origem humilde, de um time popular. Que a diretoria corintiana faz questão de alimentar essa narrativa até hoje, né? Como um time do povo, não é isso? Ainda que ao longo do tempo o Corinthians conseguiu vantagens para a sua agremiação graças a boas relações com empresários e com políticos da cidade de São Paulo, tá? Depois eu vou explicar um pouco essa relação, como essa ligação acabou sendo utilizada de forma preconceituosa, né? Vamos para o Palmeiras. O Palmeiras, ele foi fundado com o nome de Palestra Itália, e não é por acaso. Isso se deve ao fato do Palmeiras ter sido fundado por descendentes de italianos ou imigrantes italianos que moravam na capital paulista. Por que tantos italianos em São Paulo? Porque no fim do século XIX, começo do século XX, o Brasil estava acabando com a escravidão de indivíduos africanos ou descendentes de africanos, né? Com isso, o Brasil ia precisar mudar sua mão de obra. E aí, o que é que o Estado brasileiro fez? Não ofereceu emprego e condições dignas de vida para os africanos e seus descendentes, né? E começou a incentivar a vinda de imigrantes, principalmente da Europa. Os que mais aceitaram esse convite, digamos assim, foram os italianos, porque lá na Itália, a Itália estava passando já por um processo de industrialização em que muitos das terras estavam sendo compradas por indivíduos mais ricos e os mais pobres estavam ficando sem ter o que plantar. Com isso, o Brasil começou a oferecer as terras para esses italianos, para que os italianos viessem para cá, em muitos casos para trabalharem de forma, uma espécie de aforamento, né, e que parte da terra de um grande latifundiário era destinada aos italianos, ou vendia também, poderia vender para os italianos, para que em troca os italianos trabalhassem para esses grandes latifundiários, né? E o Estado brasileiro incentivou isso porque na época se tinha uma ideia de que o Brasil só ia dar certo, entre aspas, se branqueasse a população, né? Então qual era o plano do Estado brasileiro? Infelizmente, era deixar os africanos e seus descendentes morrerem à míngua e incentivar a vinda de brancos para o Brasil, né? Então o Estado brasileiro, no começo da República, fim do Império, começo da República, era um Estado baseado no racismo, infelizmente. E isso explica um pouco do por que a gente é tão racista ainda, né? Então muitos italianos vieram para o Brasil. Muitos destes ficaram decepcionados com as condições de trabalho no campo e foram se tornar operários na capital paulista, né? Alguns destes se deram bem, digamos assim, se enriqueceram. Outros nem tanto, né? Mas a vida deles eram ainda bem melhores, por exemplo, do que a vida dos negros, dos afrodescendentes,
né? Então, alguns destes italianos que já eram apaixonados por futebol, e a gente sabe como italiano, assim como nós, tem o futebol como esporte preferido, resolveram fundar um clube para que eles pudessem chamar de seu, digamos assim. E aí foi por isso que o Palestra Itália foi fundado em 1914. Principalmente por pessoas de classe média, italianos pobres de classe média da capital. Assim como ocorreu com o Corinthians, o Palmeiras foi, na época, Palestra Itália, foi se tornando um time popular, um time bom, foi juntando torcida, né? E isso fez com que os políticos, atrás de popularidade, associassem sua imagem ao Palestra Itália, assim como alguns empresários, principalmente empresários italianos ou descendentes de italianos. Por exemplo, o Palestra Itália, o estádio, o Parque Antártica, né? Que hoje é o Allianz Arena, né? O terreno e a construção do estádio também só foi possível graças a boas relações que a diretoria palmeirense tinha com os políticos, com a inserção de políticos dentro da diretoria palmeirense, com a inserção de empresários italianos dentro da diretoria palmeirense, com destaque aos Matarazzo, que era uma família italiana muito rica de São Paulo no começo do século XX. E isso foi fundamental para que o Palmeiras conseguisse o terreno e que conseguisse construir o estádio, né? O estádio que deu origem ao Parque Antártica, que agora é o Allianz Arena, né? Então, é uma origem assim humilde, mas da mesma forma que ocorreu com o Corinthians, graças a boas relações com empresários italianos principalmente, o Palmeiras, né, conseguiu seu crescimento. E por que o Palestra Itália, se transformou em Palmeiras? A gente tem que lembrar que na década de 1920, a Itália passou a ser governada por um regime fascista, que é um regime totalitário, de direita, conservador, e que restringia a liberdade de manifestação de adversários políticos, que propunha um Estado com um controle muito grande da população, né? Então esse regime italiano foi liderado por um cara chamado Benito Mussolini, né? Com isso, muitos italianos que moravam aqui no Brasil, em busca de benefícios oriundos desse Estado fascista italiano, eles se converteram em fascistas. Então, em troca de títulos nobiliárquicos, empregos no Estado italiano, muitos italianos que moravam aqui no Brasil se tornaram fascistas. Entre eles, muitos que eram diretores e sócios do Palestra Itália. E muitos destes acabaram utilizando o Palestra Itália como um veículo de comunicação do fascismo, né? Isso quer dizer que o Palmeiras é um time fascista, de história fascista, e que todo palmeirense é fascista? Não. Não. Apenas naquele momento em que era vantajoso para pessoas se associarem ao regime de Mussolini, muitos destes se associaram ao fascismo italiano e usaram o Palmeiras como mecanismo de propaganda do fascismo italiano aqui no Brasil, né? Naquele período, naquele momento, né? Então, assim que o fascismo acabou, assim em que se denunciou os horrores dos regimes totalitários de direita naquele período, né, isso acabou meio que sendo abandonado pelos agora a partir de 1942 palmeirenses, né? Aí você pode dizer, mas tem gente de direita, tem gente que pode até ser fascista entre palmeirenses, mas isso pode ter até entre corintianos e são paulinos, né? Então, talvez isso possa ser mais forte entre palmeirenses por causa dessa história, talvez, né? Mas isso não quer dizer que o Palmeiras é um time fascista, né? Não é um time conservador, de direita, reacionário, né? Mas, e o que ocorreu? Continuando com o Palmeiras. Lá no ano de 1942, o presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas, que era um ditador, ele resolveu entrar na guerra ao lado dos aliados, que era a aliança dos países
formada por Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, né, que lutava contra o eixo, que era a aliança formada entre Itália, Alemanha e Japão, né, no contexto da chamada Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939. E aí, por conta disso, tudo que remetia a Japão, Itália e Alemanha, que eram 3 colônias bastante numerosas aqui no Brasil, tudo que remetia a esses 3 países teve que mudar de nome, teve que se nacionalizar. Por exemplo, em São Paulo existia um clube chamado Germânia, que remetia à Alemanha. Esse clube se transformou em Pinheiros, que até hoje existe, não com futebol, né? E o Palestra Itália teve que mudar o seu nome para Palmeiras, para tirar a lembrança ao adversário do Brasil na guerra, que era a Itália, né? E aí foi dessa maneira que o Palmeiras, que antes era o Palestra Itália, se tornou na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O São Paulo Futebol Clube, entrando agora no tricolor, no que realmente importa, né? Ele foi fundado em 1930 graças à iniciativa de torcedores, jogadores de 2 clubes paulistanos de elite, chamado o Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras, né? Porque esses 2 clubes, no contexto de profissionalização do futebol, não aceitaram se profissionalizar, e aí eles acabaram com o departamento de futebol. Então as pessoas que ficaram órfãos desses 2 clubes resolveram se reunir e formar um time. E aí lá em 1930 foi fundado o São Paulo Futebol Clube. Em 1935, por conta de uma crise financeira, né, e também por causa dessa discussão de se profissionalizar ou não o time, de qual liga se filiar ou não, o São Paulo acabou se extinguindo. No final do ano, torcedores, diretores, né, do São Paulo de 1930 resolveram refundar o São Paulo, né? E o interessante é que no começo do clube, o São Paulo quis manter essa pecha de elite, porque o Paulistano e o Palmeiras eram clubes da elite paulistana, justamente para chamar a torcida desses 2 clubes e dessa maneira angariar torcedores, vender mais ingressos e dessa maneira o clube crescer, né? Então, no começo, o São Paulo quis alimentar essa fama de time elitista, né? O time foi crescendo e conforme o time foi crescendo, políticos e empresários, assim como ocorreu com o Palmeiras e o Corinthians, começaram a associar sua imagem à imagem do tricolor. E isso foi fundamental, inclusive, para que o São Paulo obtivesse o terreno onde hoje é o estádio do Morumbi, né? E aí o que aconteceu? Importa lembrar 2 coisas. Primeiro, esse Palmeiras, a Associação Atlética das Palmeiras, em que os seus torcedores, órfãos, porque o clube acabou com a divisão de futebol, que foram para o São Paulo, não tem nada a ver com o Palmeiras atual. Só que o Palmeiras atual escolheu o nome Palmeiras porque muitos dos seus filiados tinham história no outro Palmeiras, que se juntou ao paulistano para formar o São Paulo, né? A outra coisa que eu quero lembrar é o seguinte: quando o Corinthians escolheu ir para o parque, onde hoje é o Parque São Jorge, essa região era uma região popular. Isso foi importante para que o Corinthians mantivesse esse discurso do time do povo. Já o São Paulo foi para o Morumbi, que na época era a zona rural da capital. Só que a partir do momento que o estádio foi para lá, aquele local passou a ser um local de elite, onde passou a morar a elite de São Paulo. E isso foi fundamental para que se alimentasse esse discurso do São Paulo como um time de elite. Ainda que no começo do time, lá na década de 1930, o time foi fundado por pessoas de classe média, por pessoas populares, com nem tanto assim influência no meio político e econômico de São Paulo,
Então, São Paulo foi fundado por pessoas pobres e começou pobre, né? Então, isso é meio para a gente tentar também meio que contextualizar e meio problematizar essa ideia do São Paulo como um time de elite, apesar de que os dois clubes que deram origem ao tricolor eram clubes da elite paulistana, sim. Né? E isso foi usado, inclusive, para que o São Paulo angariasse torcedores e tudo mais. Né? Mas não é tão fechada assim essa ideia do São Paulo ser um time de elite. Né? Pois bem, falado um pouco sobre a história desses três clubes, por que, que essa história pode remeter aos estereótipos que até hoje se mantêm? Popular, logo você vai remeter à pobreza, e no Brasil, infelizmente, a gente tem essa coisa de ligar a pobreza à população negra. E logo também a gente, infelizmente, tem essa maluquice de ligar a questão da criminalidade à população negra e à pobreza. Né? Infelizmente, o brasileiro tem isso. Então, tudo isso foi juntando para que você jogasse para o Corinthians essa coisa do time ladrão na hora de escolher algo para ofender o corintiano. Né? Isso remete ao local onde foi construído o Parque São Jorge, essa tal origem humilde do Corinthians. E aí foi juntando tudo isso para jogar nessa coisa do ladrão. E aí eu vou explicar também como o programa Show de Rádio contribui para isso. O Palmeiras, essa história, ainda hoje, de alguma maneira, tem essa coisa do palmeirense, não tem muito negro, torcedor do Palmeiras, tem muito branco que gosta do Palmeiras, mas isso também é meio que balela, né? Mas isso acabou sendo utilizado pelos adversários na hora de escolher algo para se ofender o palmeirense, né? E o São Paulino, essa coisa da elite, de ser uma coisa mais sofisticada, de ser uma coisa mais delicada, digamos assim, também passou a ser utilizado na hora de remeter ao São Paulino essa homossexualidade. Mas eu quero falar agora do programa do Show do Rádio, que na minha visão pode ter sido fundamental para que esses estereótipos fossem alimentados. Por quê? O programa Show de Rádio ele foi inaugurado, ele começou no ano de 1968, 69, se eu não me engano, na Jovem Pan, na atual Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana. Ele era liderado por um radialista chamado Estevão Sangirardi. O que consistia o programa? Depois dos jogos dos times paulistas, esse programa entrava e os personagens principais desse programa eram torcedores do Trio de Ferro, mais Santos e Portuguesa. Só que esses torcedores, os personagens, eles tinham como características esses estereótipos que a gente trabalhou aqui. Os personagens corintianos, o principal era o Joca, que era um negro, pobre, favelado, que tinha como parceiro o pai Jaú, que era um pai de santo e um bode chamado Baltazar. O Joca falava errado, o Joca era agressivo, gostava de cachaça, né? E sempre andava com o pai Jaú, que era o estereótipo do pai de santo que infelizmente a gente alimenta no Brasil, né? Com aquele linguajar, com a coisa da macumba, da tal da magia, né? E aí, então, era um reforço aos estereótipos, ao preconceito que a gente tem contra as religiões de matrizes africanas, contra Então era uma coisa meio que racista esses personagens, né? E isso meio que acabou sendo alimentado. E é bom ressaltar que o Corinthians foi o primeiro time do Trio de Ferro que começou a citar jogadores negros no seu elenco. Um goleiro negro do Corinthians na década de 1930 chamado Jaú, ao terminar a carreira ele se tornou pai de santo, e aí por isso que tem esse personagem do pai Jaú. Então tudo era feito de forma meio estereotipada, a gente pode dizer que racista, né, esses personagens, né. O personagem palmeirense era um comendador Strufali e depois comendador Fumagalli, que era italiano e ele tinha o título de comendador, né, porque muitos italianos que moravam no Brasil, ao enriquecerem, eles ganhavam esse título dos italianos como forma deles mandarem dinheiro para o estado da Itália, né? E aí, só que ele era o comendador, só que ele falava errado, ele era ignorante, né? Então ele meio que fazia uma sátira ao italiano paulista como um ignorantão, um rude, né? Então era também um pouco preconceituoso também o comendador Strufali, que tinha sua, se não me engano, a esposa, que era noninha, né? Então, pessoa ignorante, sem cultura e tudo mais. O São Paulino era o Lorde do Morumbi. E aí eu vou colocar o link dos vídeos que tem no YouTube. Você vai perceber que o Lorde do Morumbi ele é inteligente, culto, sofisticado, delicado. Então tem a voz delicada, os trejeitos delicados.
Então você vai perceber que é evidente que o San Girardi queria colocar uma homossexualidade ali no Lorde de Du Morumbi, né? Eu tenho essa impressão ao ouvir o personagem e acho que talvez você possa ter também ao ouvir. Então talvez esses três características dos personagens, né, do polo de personagens ali do Palmeiras, São Paulo e Corinthians, reforçaram ao longo de 20 anos essa coisa que até hoje a gente mantém, infelizmente, do corintiano favelado, né? Do palmeirense nem tanto, né? E do São Paulino homossexual, né? É, tem algum tipo de ligação com as histórias dos times? Tem, mas não é algo assim, dado pronto que não merece de uma problematização maior como eu fiz ao longo desse vídeo. Né? Mas o programa realmente ele reforçou esses estereótipos, né? Do corintiano negro, favelado, ladrão, metido com religiões de matriz africanas que na construção do programa é visto como erradas, né? Do palmeirense como aquele que tem um título, mas é um nobiliárquico, mas é um ignorantão, um rude. E o São Paulino, sofisticado, afetado. E aí você vê uma coisa ali querendo falar ali que o São Paulino é um homossexual, o Lorde do Morumbi. Também tinha os personagens dos representantes da Portuguesa, que é um time popular em São Paulo, apesar de não estar tão bem hoje, né? Que era portugueses, né? Manuel e Maria. E os santistas. E os santistas também reforçam um certo preconceito, um estereótipo, porque muita gente tem uma coisa do pessoal que mora na praia, no porto, com uma coisa meio malandra, boêmia, e isso é reforçado nos personagens que representavam o Santos nesse programa, né? Então, por ficar 20 anos no ar, por ser extremamente popular, ter feito muito sucesso, eu presumo que esse programa meio que ajudou a reforçar esses estereótipos que até hoje a gente infelizmente alimenta, né? E, infelizmente porque são coisas que não fazem sentido, né? Ligar a pobreza à marginalidade, né? Reforçar o racismo, né? Que infelizmente você faz quando chama ali o corintiano de favelado, né? Você reforçar a homofobia quando você quer que o seu contrário, aquele que você quer ofender, seja um homossexual. Quando você usa a homossexualidade como se fosse uma ofensa, quando isso não tem nada a ver, né? Então, eu entendo que esse programa meio que dialogando de uma interpretação rasa da história dos clubes, acabou reforçando esses estereótipos que infelizmente a gente tem que lidar até hoje, né? Antes de terminar, eu quero falar que todas as leituras, tudo que eu li para que eu pudesse fazer esse vídeo, eu vou colocar na descrição, né? Espero que vocês tenham gostado e espero também que a gente possa fazer outros vídeos falando como o futebol explica um pouco a história do país e um pouco da sociedade, inclusive falando de times cariocas, né? De times baianos, né? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha gerado algum tipo de aprendizado esse vídeo. E em breve estarei de volta, tá? Infelizmente eu não sei terminar vídeos. Tchau.